Minhas cordiais saudações a todos aqueles que nos acompanham todas as semanas, pelas redes sociais da nossa querida Diocese de Limeira. Estamos aqui para a gravação do nosso podcast dessa semana, do 12º domingo do Tempo Comum, dia 25 de junho de 2023. O nosso evangelho desse domingo, 12º Tempo Comum, é Mateus, capítulo 10, versículos 26 a 33. Naquele tempo disse Jesus a seus apóstolos: Não tenhais medo dos homens, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vende 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não tenhais medo. Vós valei mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o evangelho deste domingo faz parte do discurso em que Jesus prepara os apóstolos para a primeira experiência missionária. Vão anunciar a boa nova. E Jesus exorta-os insistentemente a não terem medo. 3 vezes Jesus fala: não tenhais medo. Não devemos ter medo dos homens. De Deus, no entanto, devemos ter temor, mas não medo. Há substancial diferença entre medo e temor. Vamos ver essa diferença. O medo é uma manifestação do nosso instinto fundamental de conservação. É a reação a uma ameaça para a nossa vida. A resposta a um verdadeiro ou suposto perigo. Desde o perigo maior, que é o da morte, aos perigos menores, que ameaçam a nossa tranquilidade ou a nossa integridade física, ou então o nosso mundo afetivo. Algo muito diferente do medo é o temor de Deus. O temor pode ser traduzido como sinônimo de fé, de confiança em Deus. Fé que nasce da consciência da grandiosidade e da bondade de Deus. Isso causa estupor. É o sentimento de sentir-se pequeno diante de algo que é tão grande, muito maior do que nós. É surpresa, é uma maravilha mesclada com admiração. Tanto que muitos autores, teólogos, usam o termo temor reverencial, se encantar com a pessoa de Deus. É desse santo temor que deve estar possuído o discípulo de Cristo. Pois somente assim será capaz de superar o medo produzido pelo inevitável confronto com as forças contrárias ao reino de Deus. E Jesus escreve 3 situações concretas que seus discípulos sempre enfrentarão, não só os apóstolos, mas todos nós. Primeiramente, a hostilidade daqueles que querem silenciar, calar a palavra de Deus. Coragem é a palavra de ordem, pois a palavra de Deus deve ser anunciada sobre os telhados, ou seja, abertamente, publicamente. Ela não pode ficar escondida. E hoje, como no passado, existem muitos que querem calar a palavra de Deus. Não tenhamos medo. Hoje a gente usa os meios de comunicação, as redes sociais, tudo isso é válido para fazer com que a palavra de Deus chegue a todos. A segunda dificuldade que os discípulos encontram é a ameaça física contra eles, a perseguição que muitas vezes termina com o martírio. Nunca como hoje os cristãos foram tão perseguidos. Estava lendo um artigo essa semana, diz assim: o cristianismo é a religião mais perseguida no mundo hoje. Padres assassinados, bispos assassinados, leigos assassinados. Quanto cristãos ainda hoje são perseguidos em todo o mundo? Por isso Jesus recomenda: não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não nos devemos deixar intimidar por aqueles que procuram extinguir a força da evangelização através da arrogância e da violência. O sangue dos mártires é semente de novos cristãos. A igreja não se intimida. O terceiro e último tipo de prova diz respeito aos sentimentos que muitos terão de que o próprio Deus os abandonou, permanecendo distante e silencioso.
E aqui, se a gente olhar alguns personagens do Antigo Testamento, por exemplo, Jeremias, né, que pregou por mais de 20 anos na cidade de Jerusalém e praticamente não converteu ninguém, mas se manteve fiel a Deus. Teve vontade de abandonar, mas não abandonou, se manteve fiel até o fim, viveu unicamente da fé. E no Evangelho de hoje, Cristo exorta os seus discípulos a não ter medo, porque apesar de passarmos por essas provações, a vida dos discípulos está na mão de Deus. Deus não nos abandona. O discípulo tem a certeza de que a última palavra é sempre de Deus, jamais do mal. Cristo rezou na cruz: meu Deus, por que me abandonaste? Mas sua última frase foi: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O discípulo tem a certeza de que a última palavra é sempre de Deus, jamais do mal. O importante é a coragem do testemunho de fé. Reconhecer Jesus diante dos homens e ir em frente, sempre fazendo o bem. Isso é evangelizar. Foi possuído pelo temor de Deus que o profeta Jeremias enfrentou e superou toda a sorte de perseguição para anunciar a palavra do Senhor. Será a primeira leitura da missa deste domingo. Temor que infunde confiança, certeza de que Deus sempre está conosco na missão. Isso é o temor, ele infunde confiança, ele não paralisa, pelo contrário, ele leva a pessoa à frente. Maria Santíssima, modelo de fé em Deus nos momentos de adversidade e perigos, ajudai-nos a nunca ceder ao desânimo e a confiar sempre na graça divina, porque o auxílio de Deus é sempre mais poderoso que o mal. A todos a minha bênção e um feliz domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.